Estimados irmãos em Cristo, a paz de nosso bendito Salvador vos seja sempre multiplicada, que nós possamos a cada dia reiterar nossos votos de lealdade ao Cordeiro, sendo seguidores dele por onde quer que ele vá, obedecendo a sua voz e procurando viver em consonância com o Evangelho. Nesta noite gostaria de trazer uma breve palavra de reflexão que se encontra registrada na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, mais precisamente, onde Paulo vai falar sobre o consolo de um soldado de Cristo. E ele vai dizer que o soldado de Cristo, ele tem um bom final para a vida. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta epístola, esta importante carta para a igreja. E ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Observe nesse contexto que Paulo, ele já está convicto de sua partida. Ele sabe que a próxima audiência que terá com Nero será decisiva. Ele será condenado à morte. Todos sabem pela história que Paulo foi decapitado por ordem de Nero César. Paulo ficou algum tempo em Roma, cerca de 2 anos, como prisioneiro sob a custódia do imperador. Lembremos-nos que lá em Atos, depois de ser perseguido pelos judeus e de passar pela inquirição por Félix e depois por Pórcio Festo, ele vai a Roma, passa por todo aquele grande périplo, por aquela tempestade no mar, desembarca em Malta. Depois, ele segue em viagem para Roma e fica ali preso algum tempo. E Paulo sabia que as suas cadeias eram necessárias para o progresso do Evangelho e ele desejava conhecer os irmãos em Roma. Deus tem os seus caminhos. Ele não pôde ir a Roma livremente, mas foi como prisioneiro. Não importa, importa que o Evangelho seja propagado. E Paulo aqui, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Ele usa aqui uma expressão do Velho Testamento. A libação era derramada sobre a oferta de manjares e se constituía de 1 litro de vinho, que era derramado e simbolizava a alegria. Ele alegremente se oferece como libação, porque ele sabe que o sacrifício dele, de certa forma, redundará em galardão. E ele diz aqui que o tempo de sua partida é chegado. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Paulo guarda a fé porque ele permanece firme ao que ele recebeu do Senhor. E ele em nenhum momento se desviou desse propósito de anunciar as verdades. O próprio chamado dele para ser apóstolo corrobora essa chamada. Um anunciador, um abridor de caminhos para o reino de Deus, e assim foi Paulo, o grande apóstolo dos gentios, e por ele o evangelho se difundiu pela Ásia Menor, pela Espanha e agora em Roma.
Paulo diz que o seu testemunho era conhecido de toda a guarda pretoriana. Lembremos-nos de que Paulo era conduzido por um soldado romano, um legionário, que fazia parte da corte do imperador. A guarda pretoriana era uma guarda de elite do imperador, e a guarda pretoriana escoltava Paulo de um lado para o outro nas suas andanças, porque, embora ele fosse prisioneiro, ele tinha liberdade vigiada por um soldado, e ele se dirigia aos locais onde se reuniam de pregação e de ensino, sendo escoltado por um legionário romano. E, portanto, ele diz em sua carta que todo o testemunho do Evangelho era conhecido da guarda pretoriana, porque eles ouviam o apóstolo pregar e ensinar. Ele não estava de todo preso, encarcerado. Ele tinha liberdade por ser cidadão romano, enquanto esperava o cumprimento do devido processo legal e do momento em que ele se apresentaria ao imperador. Ele aproveitava essas oportunidades para pregar, para ensinar. E ele nos fala claramente da importância de fazermos a obra de Deus, de estarmos firmes nesse propósito, de agradarmos a Deus em todos os sentidos. Ele, já no fim da vida, preenchido pela graça e pela verdade, ele entende que é chegada a hora decisiva e não há mais volta. Ele sabe que será martirizado. Mas ele diz aqui: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. A coroa da justiça é um galardão que será dado aos que amam a vinda do Senhor. Que você ama a vinda do Senhor. E se você prega a vinda do Senhor, e se você insiste em ensinar sobre a vinda do Senhor, a respeito de tudo, você será galardoado com essa coroa de justiça, que será dada pelo Senhor quando ele voltar. A história de Paulo é uma história magnífica. Um homem que começa como perseguidor do Evangelho, mas ao longo de sua trajetória de vida tem um encontro com Jesus. Isso mudou drasticamente a existência dele. Quem encontra Jesus tem a sua existência mudada. Ele sai do seu lugar comum para viver agora uma vida de excelência, uma vida de embaixador do reino de Deus. E essa é a maior dignificação que alguém pode receber, ser chamado embaixador, ministro do Evangelho de Cristo. Paulo foi em grande excelência, e pregou e deixou em escritos o resultado da doutrina que aprendera do Senhor, aquilo que ao longo de sua trajetória pôde perceber e deixou registrado em pena tudo aquilo que o Espírito Santo o inspirou a trazer à igreja, não apenas à igreja do primeiro século, mas também a toda a cristandade ao longo dos séculos da história. O legado de Paulo permanece. O homem desapareceu do nosso meio, mas o legado permanece. Como o sangue de Caim, como o sangue de Abel, quer dizer, que ainda fala. O legado de Paulo, ele permanecerá firme ao longo das eras, das gerações, porquanto foi um legado fundamentado e alicerçado na verdade eterna da Palavra de Deus e na pregação do Santo Evangelho. Continuemos nesse legado e vamos na esperança da vinda do Senhor, que virá a qualquer momento, para levar os seus. Que possamos nós continuar esse legado até que o Senhor volte, e conforme a sua promessa, como diz Pedro, contemplemos novos céus e nova terra nos quais habitem a justiça. Faz bem, que Deus te dê ânimo e graça nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.